Olá, pessoal! Eu sou a Aline Dias e, como todo sábado, hoje é dia do resumo semanal da novela da Televisa Vencer é o Passado. Aquela novela com Angelique Boyer, Sebastião Rulli e Érica Buenfil. Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Bom, essa semana de Vencer é o Passado trouxe, vamos dizer assim, muitas informações para a gente. Bom, mas vamos começar pela nossa protagonista mais nova, a Dana. Bom, a Dana, a gente viu que ela tá vendendo os doces, as balinhas, as drogas na escola. Mas um aluno do terceiro ano foi pego com as drogas. Então o colégio começou a investigar para saber se estavam sendo vendidas drogas dentro do colégio ou fora. E aí, quando ele ficou sabendo que lá no colégio estava sendo investigado sobre isso, o que ele fez? Encontrou com a Rita ali sozinha na porta da escola e perguntou se ela não queria fazer parte da sua pequena empresa, dos seus negócios. E aí ela aceitou e ele deu para ela os doces, entre aspas, né? E ele falou para ela guardar no bolso, segurou a mochila dela e colocou dentro da mochila dela. Quando a Rita entrou para a sala de aula, a professora disse que iria revistar todas as mochilas para poder ver se algum dos alunos estava com drogas. E aí, o que a Rita fez? Pegou do bolso aquelas drogas que estavam com ela, colocou tudo na boca, engoliu. Fiquei assim, gente, o que essa menina fez? E foi para a revista. Só que na hora que foi revistar a mochila dela, acharam as drogas na mochila dela, porque o Gino tinha plantado. E ela começou a passar mal, desmaiou, começou a tremer e parou no hospital por ingestão de drogas. Quer dizer, nossa, que perigo que essa menina estava correndo. E a Dana ficou muito preocupada, porque afinal, quem foi culpada por estar vendendo foi a Rita, quando na verdade ela era mesmo, né? Teve um dia em que a Carmen levou a Dana na Biogene Lab, e a Renata viu que tinha alguma coisa de estranho, porque a Carmen contou da história do colégio, que era um absurdo, né? Algum pai deixar um negócio desse, que ela ficaria muito envergonhada se acontecesse com os filhos dela, e que não sei o que, aquelas palhaçadas de Carmen, né? E aí a Renata achou a Dana meio estranha e foi falar com ela, e falou que ela podia contar, podia confiar nela, mas a Dana acabou não contando. E aí a Renata falou para ela confiar em alguém e contar a verdade, que se tinha alguém ameaçando ela, era só ela ir atrás de uma pessoa que realmente ela confiasse e que ela soubesse que poderia ajudá-la. E aí a gente vê que a Carmen foi até o colégio, tava lá os pais da Rita também na direção, e ela, né, se vangloriando do jeito que ela é, dizendo que aquele colégio não presta, que os pais têm que rever os seus conceitos e tudo mais. E aí a Dana chegou e falou ali na frente da Carmen que era ela que estava vendendo as drogas e não a Rita. E assim terminou a novela. A Dana sim teve coragem de se acusar e obviamente vai dar ruim para ela, como eu sempre imaginei que iria dar ruim, porque, né, é ilegal estar vendendo drogas, né? Então eu acredito que ela deva ser expulsa do colégio, deve acontecer alguma coisa nesse sentido, uma punição grave para ela, e vamos ver aí no que vai dar na semana que vem. Bom, agora vamos para a Mariluz. A Mariluz já está morando na casa da Renata, toda contente, né? Porque morar com a Renata é muito agradável, né? Mas aí ela recebeu uma ligação da irmã dela, dizendo que o filho da irmã, que é o seu sobrinho, estava muito doente, não estava melhorando e tudo mais, e acabaram encontrando um problema no coração dele e ele precisa fazer uma operação. Então a Mariluz chamou a irmã, né, e o sobrinho, que é um bebezinho ainda, para irem, né, ficar ali na casa da Renata enquanto eles vão em busca de um tratamento. E aí ela foi procurar para poder fazer a operação e viu que a tal operação é muito cara e que no público, né, vai demorar muito, tá tendo muita complicação para ela conseguir essa operação. Então o que a Mariluz fez? Foi lá falar com a Fabiola, pedir um empréstimo que seria descontado, né, das quinzenas dela, e a Fabiola negou. Então ela ficou desesperada, pensando no que poderia estar fazendo para ajudar a sua irmã e seu sobrinho. Mas a Fabiola chegou, chamou a Mariluz,
né, na sala dela depois, porque a Fabíola descobriu que ela não pode ter filhos por conta de um aborto que ela fez, porque ela já ficou grávida do Cláudio. E aí ela chama a Mariluz e fala que vai dar o dinheiro para ela. Em troca, você vai alugar o seu ventre para poder ter um filho, né? E a Mariluz ficou assim olhando, terminou a cena. Então nós só vamos saber na próxima semana o que ela vai dizer para a Fabíola, se ela vai ser a barriga de aluguel da Fabíola ou não. Eu acredito que ela deva aceitar para poder fazer a operação do sobrinho dela. Vamos ver como essa história vai se desenrolar. Bom, então agora vamos para a Carmen. A Carmen, essa semana, está, vamos dizer assim, namorando sério com o Lúcio. E o seu filho, Oliver, acabou vendo os dois se beijando, junto com os seus amigos lá da escola. Então, o que o Oliver fez? Foi lá falar com o garoto para eles se juntarem para atrapalhar esse namoro dos seus pais. Porque, afinal, nenhum dos dois quer morar juntos. E aí a gente vê uma briga do Oliver com a sua mãe, dizendo que ela tá muito velha pra estar arrumando namorado, que onde lá se viu está andando com o Lúcio e tal, e a Carmen dá um fora nele. Eu adorei o fora que ela deu no Oliver, porque, gente, ninguém merece. Quer dizer, o garotinho mais preconceituoso ainda que a mãe. Apesar que, né, com uma mãe como que ele tem, um pai, né, não poderia ser coisa boa ali, né? Não sei nem como é que o Ulisses saiu um personagem tão melhor. Então, o que aconteceu? A Carmen e o Lúcio fizeram um almoço lá na casa do Lúcio para poder reunir a família inteira, mostrar que é sério e tudo mais. E, obviamente, o Oliver e o filho do Lúcio ficaram fazendo provocações o tempo inteiro para poder atrapalhar aquele almoço. E atrapalharam. Aí o Lúcio e a Carmen terminaram com aquele almoço, levaram as coisas para lavar. Mas, óbvio, que eles não atrapalharam o romance desse casal que está se desenvolvendo e que eu estou torcendo muito. Porque, assim, a Carmen não melhorou totalmente, porque ela continua muito preconceituosa, mas ela deu uma melhorada como personagem a partir do momento que ela se apaixonou pelo Lúcio e deu essa oportunidade de estar conhecendo e de estar ficando com ele, né? Mas a Carmen é a Carmen, né? E aí, quando a gente viu essa história toda das drogas, ela foi lá no colégio dizendo que ia tirar a filha dela, que onde ela se viu. E depois, no final, a gente vê lá na diretoria os pais da Rita, né? A Dana e a Carmen falando com a diretora e mais um coordenador, né? E a Helena vira para os pais da Rita, falando que eles deveriam rever os seus conceitos como pessoas, porque onde ela se viu, não verem o que a filha deles está fazendo, que a filha dela é um amor e que nunca faria isso. E nesse momento a Dana vai lá e conta, e eu morri com a cara da Carmen e tal. Então, assim, vai ser engraçado da gente ver a cara da Carmen na semana que vem, né, com essa decepção com a Dana, porque, gente, ela mereceu. Como é que ela tá julgando alguém sem saber? Quer dizer, até parece que ela sabe de tudo que os filhos dela estão fazendo. Quer dizer, ela melhora um pouquinho num ponto, piora no outro. Ô, personagenzinha ruim! Bom, agora vamos para a minha protagonista preferida, a Renata. Bom, a Renata continuou avançando, né, na sua pesquisa, na sua busca pela sua família biológica. E o Javier contratou um detetive particular que conseguiu achar aonde a Neves estava, porque ela estava escondida numa cidadezinha. Então eles combinaram para poderem ir. Só que quando eles estavam indo, o Javier foi preso. Sim, o Lisandro acusou ele de vários crimes para prendê-lo, né? Porque a Brenda estava pedindo divórcio. Ele começou, né, a falar mal da Brenda, falar mal do Javier, e o Javier enfiou um socão na cara dele. E ele, óbvio, não ia ficar calado com um soco na cara, então ele acusou o Javier por aquele áudio que o Mauro plantou no celular do Javier, dizendo que ele filtrou aquilo para a imprensa, né? E também por espionagem industrial e lavagem de dinheiro, dizendo que ele roubou a Biogen Lab, que era, vamos dizer, o delito mais grave. E aí o que aconteceu? Ele tentou chamar o seu advogado, mas o pai já tirou o advogado dele da jogada para ele poder ficar mais tempo. Mas a Renata chamou o advogado dela, que começou a tratar do caso. Mas a Brenda foi atrás do Lisandro, falar com ele, ameaçou ele e acabou entrando em acordo de não se separar do Lisandro, nem de contar o tal do segredo que eles têm. E aí ele tirou o Javier da cadeia. E nós vimos também que a Renata descobriu que o Mauro não é Mauro, que é Dário. Ela acabou até
né, se declarando para o Mauro, dizendo que gosta muito dele. Gente, foi lindo, mas ele tá fugindo desse sentimento, né? E ela falou que poderia confiar nela e que ela queria saber o que estava acontecendo, mas ele falou que não poderia contar para ela, porque ia deixar ela também dentro dessa história, ele ia acabar se tornando cúmplice. Mas como aconteceu essa coisa com o Javier, ele imaginou que o Mauro teve alguma coisa a ver. E aí ela falou que iria contar para todo mundo se ele não fizesse algo para soltar o Javier. E aí depois eles se encontraram na praça. O Mauro acabou contando a história, né, para a Renata, quer dizer, não a história toda, porque a Fabiola acabou interrompendo a conversa deles. Mas ela sabe que o Lisandro roubou o projeto do pai dele, que estava fazendo de tudo, sabe que depois ele voltou para a Biogenilab para poder arrumar provas contra o Lisandro do roubo e tudo mais, e a Renata até se sensibilizou, porque aconteceu a mesma coisa com ela, e ela também não tinha como provar que o kit era dela, né? Mas aí a Fabiola chegou, então ela não sabe o restante da história, né? Do que o pai do Dário foi acusado, né? O Dário Mauro, né? E nem que ele morreu por conta do Lisandro, né? A Fabiola chegou, começou a armar um escândalo cheio de ciúme, e o Mauro teve que levar a Fabiola embora, e também não explicou nada do que aconteceu. E no dia seguinte, né, que aconteceu? O Lisandro Mascaron chamou a Renata lá na Biogenilab para dizer que ela tinha que assinar um contrato referente ao kit dela, que o kit seria da Biogenilab e tudo mais, e ela falou que já tinha registrado o kit no nome dele. E o Lisandro ficou com a cara no chão, e eu adorei essa cena, porque a Renata enfrentou ele, foi forte, foi decidida, e ele falou que como que fez isso com ele. Aí ela falou que era simples, ela era apenas uma assistente de laboratório e que ela não recebeu nada como desenvolvedora do kit. Ela não trabalha para a Biogenilab como desenvolvedora, né, de nada assim genético, né, que ela é apenas uma assistente de laboratório e que não existe nenhum registro que ela estava desenvolvendo esse kit. Então, que não teria nenhuma forma legal de processar ela, porque ela era a dona do seu kit. E aí ele falou, ele deu todo, vamos dizer assim, tudo para ela poder fazer o kit dela e tal, e ela falou que não, que o que eles tinham combinado é que ela faria um kit melhor do que o atávico, que foi o que ela fez, e que seguiu a orientação dele de cuidar melhor desse kit, né, de fazer tudo o que fosse preciso, que ela realmente fez, e ele não teve como discutir. Assim, eu adorei a Renata, ela acabou com o Lisandro e deixou o Mauro mais ainda apaixonado quando ele soube disso, né, que ela acabou contando, e a gente via a cara dele babando por ela contando isso, que foi um feito maravilhoso. E aí também o que aconteceu com o Mauro? Acabou aparecendo uma nova sócia lá na Biogenilab, para poder, de um laboratório dos Estados Unidos, que vai se aliar à Biogenilab, para poder processar todos os dados genéticos referentes ao kit atávico. E aí ele descobriu que essa mulher, a Priscila Pember, é justamente a Priscila, mãe do Rodrigo, que fugiu, foi embora, quando teve a acusação contra o pai dele, nunca mais quis saber do filho, tanto que ele falou que ela morreu também num acidente para o Rodrigo acha que ela está morta, e nós descobrimos também que ela era namorada do Mauro. Sim, ela estava com o Mauro, mas o Mauro ia fazer um estágio nos Estados Unidos durante 6 meses. Então eu acho que nesses 6 meses em que ele fez estágio, ela deu em cima do pai dele, acabou ficando com o pai dele, e depois, quando ele voltou, acabou descobrindo, e provavelmente não deve ter contado para o pai, né? Isso não mostrou uma novela, mas eu acredito que tenha sido isso, porque ele fala da mulher que acabou com o coração dele, que magoou ele, e agora nós sabemos que é a mãe do Rodrigo, porque ela teve um namoro com o Mauro antes e depois ficou com o pai dele. Que coisa horrorosa. E aí, né, ela ameaçou contar a verdade pro Lisandro, que ele é filho do Arturo Valença e tudo mais, e ele falou que se ela contasse, que ele ia dizer que foi tudo armado entre os dois, porque ela era a mulher do Arturo Valença e tudo mais. Então ficou naquela discussãozinha, né? E aí a Priscila falou que queria ver o filho dela, nem que fosse de longe, que aí ela não contaria nada para o Lisandro. E o Mauro acabou deixando, porque o Rodrigo foi na faculdade junto com a Gema para poder se inscrever, que ele quer fazer urbanismo para melhorar as ruas do México, para ficarem mais acessíveis. Aliás, Gema e Rodrigo tá maravilhoso. Eles estão como casal, já deram outro beijo, já, né, tão lindos juntos. Eu adoro esse casal. E aí eles estavam lá na universidade, né, a mãe acabou vendo o Rodrigo, e aí ficou se sentindo mal, foi pro banheiro,
e a Gemma estava no banheiro e reconheceu ela da foto que o Rodrigo, né, viu. E aí ela foi atrás do Mauro e falou que o Mauro tinha que contar a verdade para o Rodrigo, que senão ela iria contar. Era uma baita de uma sacanagem, tá escondendo isso dele. E aí o Mauro falou que iria contar para ela só dar um tempo para ele poder contar da melhor forma para o Rodrigo. E, né, quer dizer, tá em dois enroscos, porque ele fica com medo que a Priscila acabe contando da sua verdadeira identidade lá na Biogeny Lab, e ainda tem que o Rodrigo vai ter que saber a verdade, que a mãe dele não morreu, né? Vamos ver no que vai dar aí nessa escola. Mas voltando a Renata, o Mauro acabou descobrindo que a Neves voltou para a casa dela. E até se ofereceu para ir com ela junto, ela falou que não tinha necessidade, que ela está começando a se afastar do Mauro, já que ela já se declarou, o Mauro nem quis saber, então ela está abrindo o coração para o Javier. Minha filha, você está só se enganando, você tinha só que dar um pouquinho mais em cima do Mauro, que ele ia ceder. Mas enfim, fazer o quê? Nosso casal não acho que não sai tão cedo, né? Então ela foi sozinha mesmo na cara e na coragem atrás da Neves. Conseguiu pegar a Neves saindo de casa. E aí falou que ela foi a menina que foi trocada e não sei o que. E a Neves falando que não sabia de nada. Nisso, aquela moça, que era cúmplice da Neves, saiu e disse que ela sabia sim. E aí elas conversaram. E aí contou que a mãe dela morreu poucas horas após o parto, porque era muito desnutrida e tudo mais, e que essa comparsa da Neves é tia da Renata, né? A mãe dela tinha 15 anos quando ficou grávida, né? Porque ela tinha se mudado para a cidade grande, né? Não estava arrumando emprego, estava passando por vários problemas e tudo mais, não aguentou o parto, acabou falecendo logo depois. E aí, como a Neves viu que a filha do Camilo e da Sônia tinha morrido, e eles queriam ser muito pais, né? Viram que era uma família muito boa, a tia da Renata deu a ideia de trocar, né? Porque como a mãe tinha morrido, pode ficar com a filha morta, e eles ficariam, né, com a bebê, que seria muito bem cuidada, porque ela também era muito jovem e não tinha condições para cuidar da Renata, né? E a Renata acabou engolindo essa história. Eu não acredito muito nisso não, entendeu? Porque elas têm o segredo, elas têm alguém, né, que a Neves falou, que quer encobrir esse segredo, então não é essa a história. Nem sei se essa mulher é realmente tia da Renata, mas disse ela que é tia, né? Não sei realmente se ela tem um parentesco, então a Renata pediu para fazer os testes para poder saber se ela é compatível. E aí a Neves falou que ela não podia ter inventado essa história toda, que eles tinham que ter fingido que não sabiam de nada e tal, e ela falou que não precisava ficar preocupada porque ela teve hepatites, então que ela não vai doar nada para ninguém, não vai conseguir fazer nada para ficar tudo perfeitamente bem. Então eu nem sei se realmente ela é tia da Renata. Então nós só vamos descobrir mais coisas mais para frente, né? Porque eles agora enganaram a Renata, apesar da Renata achar que tem alguma coisa esquisita nessa história. Provavelmente a mãe dela nem morreu, né? Mas por enquanto o segredo ainda está guardado, né? Tem mais coisas para se descobrir. Bom, esses foram os 5 capítulos dessa semana, que cada vez estão melhores. E vocês, gostaram dos capítulos dessa semana? Deixe nos comentários tudo o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que vocês acham que vão acontecer para os próximos capítulos, esses segredos aí que estão tão bem guardados. Se vocês tiverem alguma teoria, também deixem nos comentários. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês ficarem até o final. Beijos!